Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo, hoje o dia de festa, o dia de alegria, um dia da certeza de que Jesus ressuscitou. Neste domingo da Páscoa, eu convido você que nos assiste, nos acompanha nesse momento pelo Facebook da paróquia, a compartilhar este momento de graça. Compartilhar, pedir para que sua família acompanhe com você, compartilhar com os amigos ou quem você conhece, para que possam também participar deste momento de tanta graça, de tanta alegria, que hoje o nosso coração está em festa. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Com imensa alegria, nós nos reunimos para celebrar o acontecimento central de nossa fé, a ressurreição de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele o temos. Aleluia. Jesus permanece conosco para sempre. A morte já não tem poder sobre ele. Na Eucaristia, encontramos a força para testemunhar a vida nova do ressuscitado. E é com essa alegria que Jesus ressuscitou que nós vamos acolher o nosso presidente da celebração, o Padre Luiz Fernando. Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Vamos, e a terra
Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor ressuscitado, o Senhor que ressuscitou e venceu a morte, e em comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos por causa do amor de Deus para conosco. E o amor de Deus se revela em Jesus Cristo na cruz. Ele assume todas as nossas culpas e através do seu sangue nos lava. Mas durante a nossa caminhada muitas vezes nós pecamos. Por isso, irmãos, nesse momento da liturgia é o ato penitencial, onde nós vamos clamar a Deus Pai o perdão cantando. Em Cristo somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, que é um Deus Pai rico de misericórdia, que Ele tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
céus e na terra paz aos homens. Oremos ao Senhor nosso Deus. Rezemos pela Páscoa de Sebastião Serafim, Alessandrina Maria de Oliveira e José Rosa, 10 anos de falecimento, e colocando também pela saúde de Pedro Benedito Coutinho, Terezinha Salomão Coco e Maria Neuza Magou. Todos nós que estamos aqui somos convidados a apresentar nossos pedidos, e vocês também que estão aí conectados conosco. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a experiência da pedra removida e do túmulo vazio. Ressuscitados com Cristo, suas testemunhas, deixemos que a palavra de Deus nos conduza às coisas celestiais. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia? Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o poder, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga.
Leitura da segunda da carta de São Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirais às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vos apareceis também com ele, revestidos da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda ovelha imolado do mundo lava o pecado, duela um forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus, ressuscitou de verdade.
nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, o Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Chegou também, viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Muito bem, irmãos. A alegria da Páscoa tem que ser uma alegria contagiante, uma alegria que transborda de uma maneira especial, onde nós, como cristãos, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando na nossa caminhada, o Senhor hoje nos chama a erguer a cabeça, nos chama a olhar para Ele, que venceu a morte e venceu também o pecado. Pois o próprio Cristo, vencedor da morte, e ao vencer a morte, irmãos, Ele abre para nós as portas da eternidade. Todos nós somos chamados a passar por essa porta.
Todos nós somos chamados a vencer a morte, e somos chamados também a dizer não ao pecado que nós cometemos. Por isso, irmãos, que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que enviou o seu Filho, como diz João, não para condenar, mas para salvar. O Senhor, Ele quer salvar a todos. Por isso que esse tempo da Páscoa é um tempo de renovar a esperança, renovar a vida, renovar a fé e renovar também a nossa adesão total a Jesus Cristo. Olha a crise que nós estamos passando, irmãos. Não é só crise da saúde por causa desse vírus, mas nós estamos vivendo uma crise existencial, uma crise de fé, uma crise que muitas vezes nos leva a duvidar se Deus realmente se faz presente, se Ele realmente quer o bem de cada um de nós. Por que Ele permite certos acontecimentos? Por que Deus permitiu que Jesus carregasse a cruz? Por que Deus permitiu que Jesus fosse condenado, fosse morto? Mas aí vem a resposta: a cruz é nos dado para a nossa salvação. O maior sinal que nós temos é a cruz de Cristo. Por isso que não existe cristão sem cruz. Não a cruz que nós levamos no pescoço, carregamos, temos em casa, mas a cruz do nosso dia a dia. O Senhor nos chama hoje a assumir essa cruz, a abraçar essa cruz, mas nós não vamos ficar só na cruz, como o Senhor fez, Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, aleluia, o Senhor ressuscitou. É Páscoa, é passagem, é vida nova, é renovação de tudo. Por isso que nós temos a certeza de que esta vida nova, o próprio Jesus Cristo tem a última palavra. Eu venci a morte, e de fato Ele venceu. O dia em que o crucificado, irmãos, foi ressuscitado pelo Pai, no Senhor Jesus, nós encontramos a graça necessária para que possamos renascer de novo para uma vida nova. Por isso que a Páscoa é a renovação da esperança, renovação da vida, renovação para que possamos caminhar tendo como meta, como espelho, como exemplo principal, o Cristo vencedor. Assim como as mulheres do Evangelho de hoje e os discípulos que acompanharam Jesus, eles vão, vejam que essas mulheres, irmãos, elas vão ao túmulo. De repente, elas encontram a pedra que bloqueava a entrada do túmulo removida. Elas ficam assustadas, elas nem entram. O que elas fazem? Elas correm com toda a força para anunciar aos discípulos. E olha, quando os discípulos souberam, eles também correram. Parece que estavam apostando corrida. O discípulo que Jesus amava e Simão Pedro. Um chegou primeiro do outro. Mas ao chegar no túmulo, eles ainda não tinham entendido as Escrituras, que o Senhor haveria de ressuscitar dos mortos. Então os discípulos que encontraram o túmulo vazio e fizeram a primeira experiência da ressurreição. O túmulo está vazio, não tem mais nada lá. Encontraram umas faixas enroladas.
Por isso, irmãos, ao fazer a experiência do ressuscitado, os discípulos e também nós, como tantas pessoas que vieram antes de nós, celebremos, como os discípulos celebraram, como toda a igreja está celebrando hoje, a vitória do amor, a vitória de Jesus Cristo, a vitória de todos nós. Se o discípulo maior ressuscitou, e nós como seguidores, como seguidores de Jesus Cristo, nós também vamos ressuscitar. Celebremos, irmãos, a vitória do amor e a festa da plenitude, a festa da vida. É estupendo estarmos aqui. Que o Senhor, na sua bondade, nesse dia santíssimo, nesse dia que estamos celebrando a ressurreição do Senhor, que o Espírito Santo nos dê a graça de fazermos homens e mulheres novos, não continuar a nossa caminhada como nós estamos acostumados, mas a fazer cada um de nós novas criaturas, para que possamos clamar a Deus Pai. Nessa alegria pascal, Ele estende para nós a sua mão, e o Senhor quer estar conosco, Ele quer caminhar conosco. Basta deixarmos este Cristo ressuscitado caminhar conosco, e o Senhor, na sua bondade, possa cada vez mais estar presente na nossa caminhada como cristão, e assim nós vamos testemunhar Jesus Cristo, o vivo, o ressuscitado, que venceu a morte. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, para que Jesus vivesse para sempre entre nós, o Pai o ressuscitou. Apresentemos nossas necessidades ao Deus da vida e digamos todos juntos: transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Todos, transformai-nos, Senhor, em novas criaturas.
Liga o microfone, liga o microfone. Não, vamos por um momentinho só, vamos esperar conectar a ligação. Senhor da vida, que ressuscitaste vosso Filho, fortalecei a Igreja na missão de proclamar o amor sem limites do ressuscitado, nós vos pedimos. Formai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fazeis maravilhas aos nossos olhos, auxiliai nossos governantes em sua responsabilidade de proporcionar vida digna a todos os cidadãos, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós, cujo Filho passou a vida fazendo bem, animai vossos fiéis a serem solidários com os empobrecidos e portadores de alegria para os tristes. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós, cuja misericórdia é eterna, derramai sobre os que testemunham a ressurreição de Cristo, a caridade e a alegria do Espírito Santo. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fizeste este dia para nós, concedei que as alegrias pascais nos acompanhem todo o tempo, mesmo em meio às tribulações. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Senhor,
Irmãos e irmãs, orai para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus nosso Pai. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, tendo Jesus o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Uma vez que se come deste pão
paixão de Jesus Cristo. E se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, nesse momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, e este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Argemiro, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e de seu esposo São José, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, recordemos Sebastião Serafim, Alexandrina Maria de Oliveira e José Rosa, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construir junto o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Senhor, nós vamos chamar Deus de Pai. O Pai que ressuscitou Jesus Cristo, o seu Filho. O Pai também, diante da entrega total, diante da nossa fé, nós também vamos ressuscitar com Ele. Vamos clamar a Deus Pai pela saúde de Pedro Benedito Coutinho, Terezinha Salomão Coco e Maria Neuza Magou, e digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós o perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, irmãos, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Filho do Deus vivo, cumpri da vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte deste vida ao mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis aqui, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete
alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Até segunda ordem está mantida a missa de terça-feira, tá bom? Vamos celebrar às 19h30 na oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa celebra-se esses 8 dias como se fosse um único dia. Na liturgia, no calendário litúrgico, nós temos 2 oitavas. A primeira é da Páscoa e a segunda é do Natal, tá bom? Celebra-se 8 dias, como se fosse um único dia. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós vamos celebrar como se fosse hoje, o domingo, tá bom, irmãos? Mais algum aviso? Não? Então vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, que pela ressurreição do seu Filho vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, transbordando de alegria, Cristo ressuscitou. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Aleluia. Deus. Aleluia. Mais uma Aleluia. vez. Aleluia. Aleluia. Feliz Páscoa a todos, irmãos. Amém. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.